vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
paz do Senhor. Hoje, 11 de fevereiro de 2024, vamos começar o nosso programa, mas antes eu queria que vocês se apresentassem. A Isabela é uma figurinha marcada, né? Nossa, prazer ter você de volta. Prazer é meu, pastor. Eu sou a Isabelle da igreja de Alcântara, em São Gonçalo. Você? Eu sou Giovanni, Pai do Senhor Jesus, irmão. Eu também sou da igreja de Alcântara. Você? Sou o Gustavo, Pai do Senhor Jesus a todos. Também sou da igreja de Alcântara, em São Gonçalo. Você? Eu sou o Eric, também da igreja de Alcântara, em São Gonçalo. Ministério do pastor João Ricardo. Isso. Deve ter sobrado algum jovem lá hoje. Sim. Vamos lá, então. O nosso tema é o preparo da igreja para o arrebatamento, né? Já vem se estendendo aí durante alguns meses. Estamos continuando a estudar o livro de Cantares de Salomão, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, no preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso texto é Cantares de Salomão, capítulo de número 8. Amém? Amém. Nossa primeira pergunta é a seguinte: lendo Cantares, capítulo 8, verso 1, vemos algumas expressões proféticas que serão referidas na eternidade no encontro da igreja com Israel. Identifique profeticamente cada momento que se identifica nas expressões que serão reconhecidas e discernidas na conversa entre Israel na eternidade. Tá? Lembrem profeticamente. Tá bom? Então, a quem me dera que fosse meu irmão, amamentando nos seios de minha mãe, beijar-te-ia e não me desprezariam. Nós temos duas respostas. Diácono Tiago Moraes, de Belém, Pará, e o pastor Anderson Coimbra dos Santos, do Rio de Janeiro. Vamos ver e depois vamos comentar as respostas deles e a nossa também, né? Amém? No item A da pergunta, fala da expressão quem me deras que foras meu irmão. E essa expressão está ligada ao entendimento de que Israel e a igreja estarão unidos pelo mesmo Espírito e que Deus sempre desejou tratar Israel como trata a sua igreja. No item B, a expressão é amamentando aos seios de minha mãe, que nos fala do entendimento de que Deus sempre desejou que Israel e a igreja tivessem o mesmo alimento. Ou seja, se Israel não tivesse desprezado ao Senhor Jesus, que é o pão da vida, a água da vida, o Espírito Santo, que é o vinho que alegra o nosso coração, nós teríamos o mesmo alimento. Mas, agora na eternidade, todos nós desfrutaremos do mesmo alimento. E no item C, na expressão beijar-te-ia e não desprezaria, se refere agora à intimidade que Israel e a igreja terão com o Senhor, numa mesma comunhão, num mesmo Espírito, num só corpo. A paz do Senhor Jesus. Quem me dera foras meu irmão. Isso fala de estarmos unidos pelo mesmo Espírito, e tanto a igreja fiel quanto Israel irão entender que Deus tem o mesmo tratamento para ambos. Letra B, amamentados aos seios de minha mãe. Isso fala do compartilhar do mesmo alimento. E a letra C, beijar-te-ia e não me desprezariam. Esta expressão, beijar-te-ia, fala de uma intimidade, de um diálogo, de uma conversa, usando a mesma linguagem, a mesma comunhão. A paz do Senhor Jesus. Bem, Eric, você ficou de responder as três, a letra A, a letra B e a letra C, correto? Exato. Vamos lá, depois a gente vê com os outros. Amém. É interessante porque nessa primeira pergunta a gente vê esse diálogo na eternidade, né? Como já está escrito na pergunta. Então, é um diálogo entre a igreja e Israel. Mas esse Israel se refere ao povo que está na eternidade, que é o pessoal do Antigo Testamento, né? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Então, só aqueles que partiram antes de Jesus. Isso, exato. O povo de hoje, o Israel, é esses que vão ficar para a grande tribulação.
Então, esse diálogo aqui nos mostra exatamente, né? A quem me dera foras meu irmão, que é o desejo da igreja para com Israel de compartilhar essa graça, né? Porque, como a gente entende hoje, é um povo que rejeitou a vinda de Jesus, né? E é o desejo que a igreja tem de ter essa união, né? Como os irmãos falaram nas respostas, né? É de ter essa comunhão, de ter essa união pelo mesmo Espírito, né? E na letra B fala de amamentar aos seios de minha mãe. E isso se refere também, quando nós falamos de amamentar, é a primeira fonte de alimento, né? A amamentação, né, fala do leite, né? Então, tanto a igreja quanto Israel tendo acesso a essa amamentação, né, esse leite, que fala do iniciar da doutrina, né? Onde o crente que se converte, ele começa a ter esse acesso para ir crescendo na fé. Então é ali que o servo começa, né? Exato. A entender a doutrina. Então é essa união que a igreja ela queria que tivesse com Israel, né? E na letra C, beijar-te-ia e não me desprezariam, que é o quê? Quando nós falamos em beijar fala de uma intimidade, né? É uma relação de proximidade, né? No início de Cantares, no capítulo 1, fala: beije-me ele com o beijo da tua boca. Ou seja, é um momento ali que a igreja primitiva, os apóstolos, né, os discípulos tiveram acesso com Jesus ali, as primeiras experiências, né, criar essa intimidade, essa conexão. E era isso justamente que a igreja ela queria ter com Israel, né? Que era essa comunhão que expressa esse desejo da igreja, onde não há desprezo ou rejeição. E um texto que eu queria embasar isso, que está lá em Romanos, capítulo 9, verso 31 até o 33, que diz assim: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ou seja, essa pedra de tropeço é o próprio Senhor Jesus, porque quando Jesus veio, o próprio Israel o rejeitou. Sim. E vocês? O que vocês têm para falar? Isabelle. Eu achei bastante interessante alguns pontos, como, por exemplo, quando fala do amamentar nos seios da minha mãe, fala do alimento revelado, Jesus revelado, porque ele é o pão vivo, ele é o pão da vida. Então fala ali de se alimentar da palavra junto, de compartilhar a experiência da revelação. A gente vê que no Novo Testamento Israel não entendeu Jesus como Messias, Jesus como Salvador. O exemplo de Nicodemos, ele é muito claro sobre isso, porque ele não entendeu que nascer, né, da água e do Espírito é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então a gente vê esse desejo da igreja, quem dera que vocês tivessem entendido, que a gente pudesse ter compartilhado experiências. Quando fala do beijar-te-ia e não me desprezaria, porque a gente sabe que os povos, né, judeus e gentios, eles não se davam. A gente vê da mulher samaritana, né, que os discípulos ficam surpresos porque Jesus está falando com ela, e a gente vê que eles não tinham uma mesma linguagem, porque não tinham a revelação, né? Em Lucas fala que da abundância do seu coração fala a boca, e eles não tinham ali a abundância do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo. E a igreja de hoje, ela tem. Então ela queria partilhar essa mesma linguagem com Israel, mas eles não tinham. Não é? Então a gente vê desse diálogo na eternidade desse Israel do Velho Testamento e a igreja ali, né, depois das bodas do Cordeiro, falando como nós gostaríamos, né, de ter tido essa experiência, de ouvir vocês falarem e da gente também contar, mas não tinha essa comunhão, não é, entre Israel e a igreja, porque eles não ali aceitaram, né, o Senhor. Tá bom. Gustavo? Eu só queria fazer uma abordagem aqui com relação à parte do irmão, né? Porque o irmão fala de uma comunhão. Nós lembramos, por exemplo, da história de Esaú e Jacó, porque eram dois irmãos. E o mais velho, ele tinha o direito à herança, aquela bênção que seria transmitida pelo pai. Só que ele abre mão dessa herança, da mesma forma que Israel abriu mão da bênção da salvação que seria dado a ela por herança, porque destinado a ela. E como Esaú abre mão daquela primeira bênção, Jacó, o filho mais novo, toma posse. Da mesma forma que a igreja, quando ela percebe que Israel não tomou posse de Jesus como Salvador,
a igreja se apropria dessa bênção. E o que acontece logo depois? Jacó ele precisa fugir do seu irmão Esaú. Então, apesar de serem irmãos, eles não tinham comunhão como irmãos. Apesar de terem o mesmo pai, eles não tinham comunhão como irmão. E é isso que a igreja aqui, ela expressa no seu anseio. Ela já tem o mesmo pai, que é o Pai Celestial, mas desejam ter a comunhão como irmãos. Uma comunhão que é pelo Espírito Santo. Sim. Você? Eu achei interessante a referência que a Isabelle fez sobre a questão do pão vivo, porque a gente já vê isso em Êxodo, né? Ali nós vemos que os filhos de Israel, eles receberam ali o maná, eles receberam ali o pão, né, do céu, e que em dado momento eles rejeitaram esse pão. E já no Novo Testamento nós vemos novamente essa posição de Israel, tipificada a referência dessa posição de Israel, em que eles rejeitaram o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus. Então eles rejeitaram a palavra revelada em si. Então eles não têm ali hoje o mesmo alimento que a igreja tem. Eles têm ali um alimento por parte, enquanto que a igreja ela já tem ali o alimento em sua plenitude, que é justamente a palavra revelada do Senhor Jesus. Profeticamente. Mas também. Vou falar? Então, a gente vê nessa primeira Olha pergunta... a letra A. Tu me ensinarias. Qual seria o ensinamento? O ensinamento de que Jesus ele é a revelação, ele é o projeto de salvação, não é? Israel não aceitou esse projeto quando Jesus veio, porque Israel queria um líder militar, Israel queria a libertação ali física do povo, daquele governo de Roma, mas o reino do Senhor não é desse mundo, né? O reino do Senhor, ele é celestial, mas Israel não quis aprender, não é? Israel não quis essa nova aliança, não quis essa libertação que era espiritual. Sim. Mais alguma coisa? Eu queria citar um texto. Pode, claro. Que está lá em Efésios, que entra muito em comunhão daquilo que os irmãos falaram. Efésios capítulo 2, verso 12. Que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, estáveis perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio. Comentário? Não? Amém. 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 Bem, vamos à segunda pergunta então. Lendo Cantares capítulo 8, verso 2, vemos outras expressões proféticas que serão referidas na eternidade no encontro da igreja com Israel. Identifique profeticamente cada momento que se identifica das expressões que serão reconhecidas e discernidas na conversa entre Israel e a igreja na eternidade. Identifique quem está falando. Tu me ensinarias vinho aromático, o mosto das romãs, das minhas romãs. Tá? Lembrem que nós temos que identificar quem está falando e profeticamente, tá? Vamos lá, então vamos assistir então duas respostas do ungido Rudinei Freitas de Volta Redonda e do Caio Vitor, também está acostumado a responder conosco, de Campinas, São Paulo. Vamos assistir os vídeos? No item C, a expressão do mosto das minhas romãs aponta que a igreja ensinaria para Israel acerca do Pentecostes, esse dia especial que a igreja viveu. E o interessante é que o mosto, ele fala do primeiro suco que é retirado da uva antes do seu processo de fermentação. Então aponta para esse momento que a igreja viveu, a qual ela recebe a bênção do Espírito Santo, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e agora na eternidade ela vai descrever para Israel esse grande mistério que ela pôde desfrutar. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós podemos ver em Cantares, capítulo 8, no verso 2, que quem está falando é a igreja fiel, se expressando para com Israel de como o desejo é de que ambos os povos tivessem convivido debaixo da mesma comunhão e no mesmo entendimento de projeto de salvação desde o princípio, e como esse convívio dos dois poderia ter sido cheio de benefícios para ambos os lados. Na questão A, na expressão
e tu me ensinarias, é a igreja falando que Israel teria condições de lhe transmitir o ensino e os mistérios que aquele povo alcançou no Velho Testamento, na Velha Aliança. E na questão B, na expressão vinho aromático, já é a igreja mostrando que ela teria para oferecer a Israel o entendimento agora da nova aliança, que estava pautada no sangue de Jesus derramado em favor de todos, e teria como benefício o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não estaria mais derramado sob medidas, mas sim sem medidas, sobre ambos, dando poder para testemunharem do Senhor. E na questão C, na expressão e do mosto das minhas romãs, aqui fala o entendimento a respeito do Pentecostes, entendimento a respeito das doutrinas do Novo Testamento, da doutrina de corpo, de salvação, de tudo aquilo que a igreja poderia transmitir a Israel, que seria o entendimento revelado da palavra. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, vimos as respostas e na pergunta anterior, propositalmente, eu já te fiz essa pergunta, tu me ensinarias, né? Gustavo. Eu queria pegar essa parte do tu me ensinarias para dizer o seguinte: a igreja que ela expressa o desejo de receber esses ensinos do Velho Testamento que Israel poderia transmitir, mas não no sentido de que haja uma falta para a igreja, porque a igreja ela já tem tudo aquilo que ela precisa para alcançar a salvação. O que é expresso aqui é o desejo que ela tem de compartilhar essa comunhão, viver essa comunhão. Não à toa, na pergunta anterior, a primeira expressão que aparecia era de irmão, porque o irmão tem essa comunhão, o irmão tem essa ligação, né? Então, o que poderia ser? Nós vemos aqui essa comunhão, Israel trazendo o Velho Testamento e a igreja com o vinho aromático, que representa o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, quando você une o Velho Testamento com o sangue, nós trazemos uma palavra revelada, né? Uma palavra que tem a operação do Espírito Santo. E o Velho Testamento é justamente isso. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, fala que o Velho Testamento, as coisas antigas, são uma sombra daquilo que nós viríamos a viver hoje na nova aliança. A sombra é justamente pelo seguinte: quando tem um objeto e vem a luz, aquilo que se projeta é a sombra. Não é a imagem exata das coisas, mas é uma projeção que se tem. Tanto que a primeira mensagem da igreja é justamente isso. Pedro trazendo ali a figura de Davi como uma figura do próprio Senhor Jesus, para dizer, Davi, naquilo que ele não errou, naquilo que ele fala por profecia, ele era uma figura do Senhor Jesus. Então, o Novo Testamento, ele é a revelação daquilo que o Velho Testamento era só uma sombra, era só algo que precisava da operação do Espírito Santo para que nos fosse revelado hoje. Amém? Mais alguém? A própria fala do Gustavo em relação ao Novo Testamento, ela é muito rica, né? Quando a gente faz uma comparação ali com a fala da igreja ali na letra B, né? Vinho aromático, com a questão da ceia, propriamente dita, né? Ali em 1 Coríntios 11, 25, ali é dito: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então aqui nós vemos esses dois aspectos, né? De Israel e da igreja. Israel ali, eles tinham os profetas, eles tinham ali a lei, o culto da lei, os sacrifícios, né? Dos cordeiros. E a igreja ali já no Novo Testamento, ela já tem o Cordeiro revelado, né? Sim. Ela já tem a revelação do Senhor Jesus. Então ela já vai experimentar ali da graça e, como fala também do vinho, da presença ali do Espírito Santo. Né? Já pensou o cheiro, né, do vinho aromático, que diferença, né? Não é? Vamos lá então, ainda tem uma perguntinha ali, né? No mosto das romãs. O mosto das minhas romãs. Aí fala, né, de ensinar a Israel o que é o Pentecoste, né, o derramamento do Espírito Santo. Eu achei interessante a figura da romã, porque fala muito de comunhão, né? Dessa comunhão que está sendo expressa em todo esse versículo, desse desejo de comunhão. E é interessante porque a romã, não sei se os irmãos já viram a figura de uma romã, as sementes dela são muito juntas. Então fala aí dessa proximidade, dessa comunhão mesmo, propriamente dita, né? Da operação do Espírito Santo que veio para operar no corpo. Porque a gente não pode ter comunhão se não estiver no corpo, né? Falar de ajudar uns aos outros, de orar uns pelos outros. E a igreja hoje vivencia a experiência do corpo, tanto que a gente tem a doutrina do corpo, né? Fala incentiva a comunhão. E é interessante também porque eu pesquisei e a romã,
ela faz bem ao nosso sistema imunológico mesmo, nosso corpo físico. Ela ajuda a gente a reter aquilo que é substância benéfica para o nosso corpo e a eliminar aquilo que não é bom. E é o que o Espírito Santo faz, ele nos ensina a reter o que é bom e nos abster de tudo aquilo que é ruim, né? Então eu achei até uma passagem Tessalonicenses 5, 21 e 22 que fala: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então é isso que o Espírito Santo faz quando a gente está em comunhão. A gente retém aquilo que vem do Senhor, aquilo que Ele nos ensina sobre a palavra revelada e nos ensina a nos apartar daquilo que vem contra a palavra, aquilo que é contra o Senhor, para que a gente possa permanecer em comunhão e não sair do corpo. E é o Espírito, não é, que nos ensina isso e fala do mosto, porque a doutrina, a palavra, ela não pode ser misturada com mais nada, e o mosto é essa parte concentrada, pura, né, que não é fermentado. Então a gente tem que ter aquilo que é puro do Senhor, aquilo que vem do Espírito Santo. Você viu que eu ia te perguntar justamente isso. Sim, eu me antecipei. E você falou que pesquisou e eu ia perguntar justamente isso sobre o mosto, né? Porque é sem fermento nenhum, é puro, natural. Vamos então à terceira pergunta. Lendo Cantares capítulo 8, verso 5, faça uma comparação com Cantares 3, verso 6, quanto ao preparo para o arrebatamento da igreja fiel. Identifique 2 momentos da igreja. Nós temos 2 respostas, Jabes de Petrópolis e Patrick Teixeira de Caeté, Bahia. Vamos assistir as respostas, depois vamos comentar sobre elas. Amém? Amém. Amém. Bom, em Cantares 3, verso 6, está falando das 4 características da igreja que sobe deste mundo. No verso fala assim: quem é esta que sobe do deserto? E logo em seguida vem as características. Está falando ali, como colunas de fumo, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos. Já em Cantares 8, verso 5a, está falando ali, está descrevendo, né, a forma de como a igreja sobe deste mundo sustentada pelo amado. Nós encontramos ali, está falando, né, no verso: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente do seu amado? Amém? Paz do Senhor, irmãos. Em Cantares capítulo 3, verso 6, descreve 4 características da forma como a igreja sobe do deserto desprendida do mundo, como coluna de fumo com operações do Espírito Santo, perfumada de mirra, enfrentando aflições, perfumada de incenso, uma igreja de oração, e perfumada de toda a sorte de pós aromáticos, uma igreja que sobe vitoriosa, glorificando ao Senhor. Já em Cantares, capítulo 8, verso 5, primeira parte, diz: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Aqui há uma contemplação do alto, de como a igreja sobe sustentada pelo amado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Profeticamente, a igreja será arrebatada nos ares e unida ao seu amado entrará na eternidade. A todos a paz do Senhor Jesus. Vimos a resposta do Jabes, do Patrick. Giovanni, com você. Como os irmãos dos vídeos eles citaram, a gente pode observar ali em Cantares, no capítulo 3, versículo 6, as características da igreja fiel, né, da igreja que vai subir. E a gente também pode observar essas características que elas estão presentes também no culto em si. Porque ali a coluna de fumo fala da presença do Espírito Santo, como os irmãos falaram, né, a mirra, do sofrimento que a igreja passa, mas do testemunho que ela dá do amor do Senhor. O incenso, né, fala das orações, os pais aromáticos falam das glorificações e do louvor. Então a gente entende, né, que a igreja fiel é aquela igreja que ela vive um culto ao Senhor, é aquela igreja que ela busca ter essa comunhão constante com o Senhor. E isso é mais enfatizado ainda ali em Cantares capítulo 8, versículo 5, em que ali a palavra vai falar que ela sobe aprazivelmente encostada no seu amado. Então é uma igreja que ela entende que ela não quer perder essa ligação com o Senhor, que ela quer viver ali uma constante comunhão com o Senhor. Então é uma igreja que ela não vai prestar um culto ali simplesmente por uma questão de costume, mas sim porque ela ama a presença do amado e porque ela valoriza ali a sua presença, né? Ela ama ali com a sua vida, ela oferece um culto agradável ao Senhor.
Bem, mais alguém? Eu achei interessante esse versículo 5 do capítulo 8, que frisa essa parte, e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado. Me fez lembrar a passagem na Santa Ceia, onde Jesus ele mencionou que um havia de trair. E Pedro ele pediu para que João se achegasse ali e se encostasse. Então isso mostra um exemplo de que João ele tinha uma intimidade com Jesus. Ele tinha uma certa constância na caminhada. E isso é o papel da igreja fiel hoje. A igreja fiel hoje, ela desfruta dos pós aromáticos, da coluna de fumaça, né, profeticamente falando, mas é porque ela vive uma comunhão. Para viver o que diz em Cantares 3:6, o pós aromático, precisa estar encostado, precisa estar reclinada ao peito de Jesus. É uma comunhão, tudo é comunhão. Né? Mais alguém? Queria fazer só um comentário com relação a essa parte inicial, porque o que há em comum entre os dois versículos é justamente essa expressão que sobe do deserto, né? E nós podemos lembrar do povo, quando estava saindo do Egito, teve que passar pelo deserto. E o deserto fala desse mundo, fala das dificuldades que nós encontramos, é um lugar de escassez de recursos, não se encontra com facilidade, mas todo o tempo que o povo estava no deserto, toda a necessidade que o povo tinha, o Senhor supria. Justo. A água, né? Quando o povo precisava de água, o Senhor fazia água brotar até da rocha para eles. Eles precisavam de pão, como o Giovanni já citou anteriormente, o Senhor fazia o maná descer do céu. Então, tudo que o povo precisava, o Senhor provia. Tanto que no final da caminhada, já no livro de Deuteronômio, Moisés vai trazer isso à memória do povo, vai dizer o seguinte: olha, nós chegamos até aqui, nós já estamos no final da caminhada, e eu queria dizer uma coisa: todo o tempo que nós estivemos no deserto, o Senhor esteve conosco. Ele diz o seguinte: coisa alguma nos faltou. E isso é um motivo de glorificação para nós, porque quando nós chegamos na eternidade, nós vamos ter essa consciência. Nós vamos chegar e dizer, ó, todo o tempo que nós tivemos no deserto daquele mundo, o Senhor esteve conosco. Então, coisa alguma nos faltou. Porque, como diz o salmista, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sim. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Não é isso? Eu acho que é a melhor frase que tem. Sim. Não é isso? Você combateu o bom combate. Vocês jovens estão agora no início de um combate, né? As lutas, a faculdade, o colégio, amizades. Mas combater tudo isso, chegar até o final e poder guardar a fé, falar, Senhor, estou aqui. Eu achei interessante também que teve uma conversa ali na parte da IBD, já tem algum tempo, entre o pastor Gideuti e o pastor Josias, que eles falam justamente desse versículo, né? Combati o bom combate. É bom, mas é um combate. Todos os dias vai ser um combate, não vai ser fácil. Jesus ele veio para nos salvar, mas ele não deu um evangelho de facilidade, já que tudo agora seria maravilhosamente bem. Mas é uma caminhada, é um aperfeiçoamento, é onde todos os dias nós somos moldados, né, pelo Espírito Santo. Não, é a expressão perfumada de mirra, né? Tem mirra, mas é um perfume, porque a igreja sofre as aflições, né? Sofre as aflições do tempo presente, mas glorificando ao Senhor, porque em tudo ela é sustentável. Existe um sofrimento, mas o sofrimento leva a um bom cheiro, que é o bom cheiro de Cristo. Eu estava imaginando, já pensou quando o povo saiu do Egito, se se colocasse de frente ao mar, estariam preparados para atravessar? Não, né? Não estariam preparados. Exército atrás, montanha de um lado, montanha do outro, e a luta, e o Senhor providenciou na hora certa, Moisés toca, o mar se abriu. A luta nunca acaba. A luta para o servo, ela nunca vai acabar. Porque se acabar, existe um hino, né, das crianças, que é batalha, oração, vitória. Glória a Jesus. Eu gosto muito desse hino. Ciclo do servo. É o ciclo do servo, né? Oração, vitória. Não tem jeito. A gente tem que estar sempre orando. Tem que estar... A batalha nossa vai ser até o final. Até no último momento você vai batalhar. Não é? Amém. Mais alguma coisa? Amém. Tem certeza? Nada não. Tá. Então nós vamos agora entrar num momento especial do nosso programa, que é a parte das crianças. Nós vamos pedir o hino para as crianças cantarem. Qual é que você falou? É Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés, não é? Depois do hino nós vamos voltar a fazer as perguntas das crianças e o comentário da nossa Isabel. Amém. Amém? Glória a Deus.
Bem, irmãos, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Os nossos amigos que estão em casa também cantando, junto com as crianças, é muito boa essa comunhão, né? Bem, agora nós vamos às crianças, né, Isabelle? Isso. A Isabelle vai responder. Lendo Cantares, capítulo 8, verso 2, faça uma comparação com o texto de Romanos 9, versos 4 e 5. Flávia Esteves de Magé, Rebeca Emanuele de Maceió e Caleb Fonseca Álvaro de Juiz de Fora. Nós vamos ver os vídeos, depois você vai comentar, né? Amém. Bem? Esse diálogo acontece na eternidade e mostra o desejo da igreja fiel de ter todos os privilégios que Israel tem e compartilhar com Israel do batismo com o Espírito Santo. A paz seja Jesus. O desejo da igreja fiel é de ter todo o privilégio que Israel tem e compartilhar do batismo com o Espírito Santo. Vamos ler Romanos 9, 4 ao 5, que fala: que são israelitas, aos quais pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus, bendito eternamente. Amém. A paz do Senhor Jesus. A igreja fiel deseja todas as bênçãos que foram dadas ao povo de Israel, povo eleito por Deus, e deseja transmitir para Israel a bênção do batismo com o Espírito Santo. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém, Isabelle? Amém. Vamos lá, então. Como as crianças, né, as intermediárias, adolescentes falaram, ali fala muito desses privilégios, né, de Israel, e fala sobre o desejo da igreja desse compartilhamento, não é, de experiências, porque nós antes não tínhamos direitos, né? Somos igreja gentílica, mas o Senhor, por misericórdia, né, ele salva todo aquele que crê em seu nome, né? O Senhor veio para isso, para salvar todo aquele que o confessar como o único e suficiente Salvador. Então aqui a gente vê como a igreja quer ouvir todas aquelas maravilhas, né, que Israel viveu, todas aquelas experiências grandiosas, porque nós lemos, nos maravilhamos, mas viver aquilo com certeza é muito mais extraordinário. Mas a gente também quer falar das nossas experiências, né? A gente também quer falar tudo aquilo que Deus tem operado no nosso meio, porque a gente também ouve a voz do Senhor, a gente também vive muitas experiências com o Senhor, a gente vê maravilhas em nosso meio, a gente vê as crianças participando, a gente vê o cumprimento das profecias, né? As crianças com os dons, crianças alcançando a revelação. Então o desejo da igreja é partilhar desse momento, né? Falar das maravilhas do batismo com o Espírito Santo, falar das misericórdias do Senhor. Tem um texto em João que fala, né, mas a todos quanto receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Então falar dessa misericórdia do Senhor que nos alcançou, né, falar dessas experiências e ouvir, né, lá em Mateus fala, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós veres e não viram. Então eles viram essas coisas maravilhosas que nós queremos ouvir e queremos falar também. É interessante que você vê uma adolescente, né, a Flávia, lá de Magé. A resposta dela tranquila, né? Dois intermediários, o Caleb e a Rebeca. E nós vemos o seguinte, o Senhor está usando as crianças. Sim. No último seminário agora que nós tivemos, de Unidos em Famílias, eu fui procurado por uma mãe de uma criança autista e que ela teve uma visão em casa. Nós precisamos incentivar as nossas crianças, né, a orar, a estar juntos, né, porque isso é muito bom. Vocês foram assim, né, quando crianças, todos os quatro nasceram na obra, ou vieram de fora. Sim. Não é? Vou fazer uma pergunta para você. Caleb, qual a tua professora que mais marcou? Vai? Qual foi? A minha professora, a gente veio de Que Brasília. mais te marcou? A gente veio de Brasília, Sim. né? E a gente passou praticamente toda a nossa infância, né? Eu e o Gustavo, nós somos irmãos. A gente passou praticamente toda a nossa infância em Brasília. Né? E uma professora que eu diria que marcou muito a gente foi a irmã Cíntia. Sim. Né? E era maravilhoso justamente por isso, porque ela passava esse entendimento de que nós, né, ali na época crianças, intermediários e adolescentes, nós também poderíamos ser usados ali pelo Senhor, né? Assim como Samuel ali, ele foi chamado, ele deu voz, ele deu ouvidos,
né, a voz do Espírito, nós também poderíamos dar esse ouvido e ser usados pelo Senhor. Deus fala com as crianças, né? O Senhor chamou Samuel, né? Deus avisa, fala. E você? Eu particularmente, eu gostei, que me marcou, né? Duas professoras, Sim. né? Que foi a professora Rose e a professora Sandra. Rose de qual igreja? De Alcântara. As Alcântara. duas, na época que eu estava lá, foram de Alcântara. Então, elas me acompanharam, né? Porque quando eu estava como intermediário, elas foram para intermediário. Aí eu subi para adolescente, elas foram para adolescente também. Foram promovidas também. E o que me marcou muito foi poder viver o evangelho que não é engessado. É uma vida de religião, né? E o servo de Deus, ele precisa viver esse evangelho que é da paz. O evangelho da paz que o Senhor tem para nós. Então, não é algo engessado, não é algo monótono, rigoroso assim, mas é algo que o Senhor tem preparado para nós, que nós possamos viver. E as professoras são interessantes, você, professora de intermediário, não é Sim. isso? O estudo, cara, o preparo, o carinho da parte visual, tudo isso chama a atenção. E quando veio lá atrás, na época ainda do pastor Dodge, a orientação sobre as classes, é muito importante a gente entender hoje que as crianças não são mais o futuro da igreja. As crianças são a igreja de hoje, em que pregam. Você faz o Evangelho Sem Fronteira, a primeira coisa que as crianças fazem é na frente. Né? O seminário e evangelização das crianças, quantas vêm para a igreja? É muito importante isso, né? Porque a gente está vivendo hoje o Evangelho vivo, né? Preparando a igreja para voltar. E alguém fala assim, mas as crianças não precisam se preparar, precisa sim. Precisa sim. E elas têm tido experiências com isso, né? Experiências com o Senhor. Nós tivemos, nessa semana passada, um culto em que as crianças, elas tiveram a oportunidade de ter o seu testemunho contado para a igreja. Foram muitos testemunhos, nós selecionamos alguns, mas nós trouxemos ali os testemunhos das crianças, perguntamos para elas contaram as experiências dela, experiências profundas, sabe? Experiências marcantes que edificam não só a nossa vida, mas a vida da igreja, porque o Senhor tem muito mais para fazer. Então, usa a vida delas para a edificação delas e da nossa, e Ele quer usar ainda muito mais. Com certeza. Permita-me contar uma experiência de Evangelho Sem Fronteiras, que foi até num de Niterói, que nós participamos. No trajeto, a gente encontrou com uma família. Aí, nós falamos do Senhor para essa família, e no final a gente perguntou se eles desejariam uma oração. E eles, não quero. Né? E a gente ali não queria forçar, amém. Mas aí veio uma criança, estava numa bicicleta, e as professoras começaram a trazer o ensino, né, a palavra. E na hora de terminar da palavra ali, e as professoras perguntaram se ele queria uma oração, e ele disse que sim. Aí as professoras, então vamos orar. Aí ele falou o seguinte, eu não consigo orar aqui, eu só consigo orar em casa de joelhos. Aí a professora, então não tem problema, vamos ajoelhar com você. Aí ele ajoelhou ali na rua mesmo, no chão, todo cheio de areia, né? Um lugar ali que é meio inóspito, né? Mas ali uma criança, ela mostrou o testemunho para uma família que ainda não teve uma experiência com o Senhor, mas essa criança ela já teve. Então, através da vida dessa criança, que o Senhor está transformando o lar. E quantas vezes o Senhor tem operado em lares através do testemunho de uma criança, né? Sim. Louvado seja o nome do Senhor, porque na oração, ele também orou, nós oramos por ele, e no final, ele teve a ousadia de falar, eu quero glorificar o Senhor. Então, foi um momento de experiência ali que todos nós fomos tocados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito bom, né? Sim. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Os avisos de sempre, né? Grave o seu vídeo, não é? Sim. Grave o seu vídeo com o telefone na horizontal. Nós temos telefones 0800 707 3076, 24 horas, para você receber uma oração, né? Tem sempre um pastor à disposição. Se inscreva no nosso canal do YouTube, já passamos de 1 milhão. Queremos chegar a 1.500.000 daqui um pouquinho, né? No nosso Instagram,
né? Veja o nosso Instagram da igreja. Nós temos programação diária, 3, 4 programas diários novos, não é? O canal 126 agora da Parabólica KU. Veja isso. A Parabólica KU é aquela antiga grandona e que agora é pequenininha, tá? Quem não tem, compra o aparelho, compra a anteninha, o antenista vai lá e instala. Eu tenho visto os programas diariamente, todos, o dia inteiro, programa nosso, tá? Nos siga nas redes sociais. Vocês estão seguindo, né? Sim. Certamente. Teve aí o programa Jovens nos Dias Da minha mocidade, né? Acho que essa semana também teve duas perguntas do pessoal do Rio de Janeiro, né, no Ciência e Fé, não é isso? Sim. Eu acho que sim. Não é? Temos nosso culto hoje às 19 horas, presencial, e às 20 horas pelo YouTube. Tivemos essa semana, nesse final de semana agora, o seminário de jovens, principiantes, e uma feira de profissões que foi muito boa. Né? Procura nos ajudar a incentivar os programas nossos, né? Dá o seu like, que nós precisamos muito de incentivar os jovens como vocês. Se você quiser vir participar do nosso programa, mande um e-mail, mande um zap, o seu pastor sabe o meu telefone para a gente poder fazer o agendamento. Amém, Isabelle? Amém. Não é a terceira nem quarta vez, outras virão. Tá bom? Vocês também. A Amém. paz do Senhor. Agradecer ao João Carlos, não é isso? Que é o pastor? João Ricardo, que é o pastor de vocês. Paz do Senhor Jesus. A paz do Paz Senhor. do A paz do Senhor. Senhor.